vocês? Hoje o nosso vídeo é um tutorial sobre como elaborar uma planilha de notas pelo Excel. Já faz uns 2 anos que eu elaborei esse sistema de organizar o aproveitamento dos meus alunos dentro das minhas matérias através desse aplicativo e tem facilitado bastante a minha vida. A minha escola utiliza o sistema por somatório para a composição das notas, então a minha planilha é adaptada para isso, para somar a pontuação das atividades de cada aluno, fornecendo uma média bimestral final, dado aquilo que é colocado dentro da minha disciplina como avaliação e o aproveitamento real de cada aluno. Tem me ajudado bastante. Se por um acaso esse é o sistema da sua escola de somatória para a composição das notas, fique à vontade para copiar o modelo. Então vamos lá. Em uma planilha vazia do Excel, a primeira coisa que eu vou fazer é acrescentar os dados que me interessam. Começando aí pelo nome da escola onde eu trabalho, que não é essa no caso, mas eu vou fazer uma pequena homenagem à escola onde eu estudei quando criança e que não existe mais. Acrescento aí todos os dados pertinentes. Não se preocupem ainda com a formatação, que a gente faz isso em outro ambiente. Como eu vou colocar o mais completo possível, eu vou demorar um pouco nessa digitação e para o tutorial não ficar muito longo, eu vou acelerar um pouco o processo. Pronto. Acrescidos os dados, agora sim eu começo a formatar. E é legal a gente começar essa formatação pela largura da coluna. E selecionando a coluna que a gente quer diminuir o tamanho ou aumentar o tamanho. Então, vamos lá, eu posso selecionar simplesmente aqui e vir aqui para a aba de formatação. Nesse caso, os alunos, é interessante a gente fazer um autoajuste da largura da coluna, porque ela vai se modificar à medida que forem acrescentados nomes. Quanto mais comprido for o título da célula, mais larga ela vai ficar, sem ter a preocupação de ter que formatar isso o tempo inteiro. Agora, para as colunas de notas, como nós vamos inserir apenas números, não tem necessidade delas serem largas demais, até porque senão a gente perde um pouco o foco e a relação entre aluno, atividade e nota. Eu posso vir aqui em formatar e ao invés de escolher o 8,43 padrão, que é dado pelo aplicativo, posso colocar somente em 5. Já fica bem mais próximo para eu lançar as notas que eu quero. Eu vou colocar aqui alguns nomes de alunos aleatórios só para vocês terem noção de como fica nessa coluna, tá? Pronto. Como que é possível ordenar esses nomes todos sem eu ter que pensar em colocar em ordem alfabética manualmente? Seleciono a parte que eu quero, venho aqui para classificar e filtrar e classificar. Vai me dar a opção de expandir a seleção, ou seja, selecionar tudo que eu quero na tabela, ou de continuar com a seleção atual. Clique em continuar com a seleção atual e classifique, porque assim eu já tenho a colocação automática
em ordem alfabética do nome dos meus alunos. Agora, algumas pessoas devem estar se perguntando como que eu faço para diminuir ou ajustar nomes que estão em uma coluna muito estreita, mas que são nomes grandes, ou diminuir aqui o tamanho da linha. Eu posso fazer isso de maneira manual, com essa linha específica, tá? E, de novo, manual aqui, com essa linha específica. Mas daqui a pouco a gente vai entrar em outro esquema de formatação, não precisamos nos preocupar ainda com isso. Para selecionar a tabela inteira, para a gente pensar em como que eu quero alinhar isso dentro da célula, tem uma dica muito fácil. Eu aperto a tecla Ctrl e asterisco nos teclados que são alfanuméricos e eu já consigo selecionar tudo sem ter que selecionar as colunas e as linhas através dos seus eixos. Nessa seleção, eu posso escolher aqui, colocar tudo centralizado e no meio. Principalmente para títulos, eu acho isso interessante. No caso dos nomes dos alunos, eu deixo alinhado à direita, para facilitar aí a nossa visão. Agora sim, chegamos ao ponto interessante, que é mesclar e centralizar as células da maneira como a gente pretende. Vou voltar um pouquinho. A gente pode selecionar tudo de novo e formatar a altura da linha também para ficar mais confortável para a gente ver. Tá? Colocando em formato 21 é mais fácil localizar os dados. E agora sim, a gente volta para a centralização e mesclagem de células, conforme eu tinha falado. Seleciono o que eu quero mesclar e centralizar e pronto. No caso dos títulos, né, nome da escola, bimestre, eu vou de fora a fora selecionando todas as células que eu quero juntar para centralizar isso automaticamente. Aqui, alunos, por causa do restante das informações, eu tenho 3 células aqui juntas, sem informação, então eu posso juntar em uma só, sem problema. E aqui a gente vai começar a ter a centralização das coisas, conforme anunciado. Para quem quiser ajustar manualmente a coluna, é só vir aqui com o mouse para ter essa informação colocada de maneira mais assertiva. Não precisa voltar lá no formatar coluna. Dá para fazer isso tranquilo por aqui. Formatação, eu particularmente gosto quando vem em número. Para ficar mais fácil de ver. Então, vamos continuar mesclando e centralizando. Recuperação bimestral ou plano de ação, depende aí do que cada escola adota, não tem uma nomenclatura rígida, então fica o critério de cada um. Também pode ter outras nomenclaturas nesse processo que não foram contempladas aqui. Para ficar mais fácil ver se está tudo ok, eu coloco margens. Venho aqui, mais bordas, e escolho uma margem mais grossa para contorno e uma margem mais fina interna, porque elas ajudam a me mostrar se tem alguma falha em algum lugar. E pronto. Agora fica muito mais fácil ver o que eu tenho que fazer. Os títulos eu coloco todos em negrito, porque destaca a informação para mim do que eu estou procurando. O que eu gosto de fazer também é separar por abas. Aqui dá para a gente fazer isso direto. Cada
parte da tabela, porque fica mais fácil para mim localizar as seções que me interessam, pelo menos nesse momento. Daqui a pouco eu vou passar um esquema de cor também, a fazer isso, que facilita demais. Eu confesso que me perco vendo as cores ideais para montar a tabela. Bom, coloquei todas as atividades. Lembro que essa planilha, ela tenta contemplar o máximo possível dentro de um sistema de avaliação ao aluno. Então, ela é adaptável a quaisquer necessidades que vocês tenham dentro das matérias de vocês. Nesse sentido, por exemplo, nas minhas disciplinas, eu não aplico nem testes, nem avaliação bimestral. Ah, esqueci de uma, do simulado. Tem escola que muda simulado e aplica simulado. Então, vamos fazer aqui rapidinho para eu acrescentar essa coluna. É fácil, não é tão difícil quanto parece. Dando como alterar o que vocês precisarem no decorrer do bimestre. Não tem como eu selecionar tudo para mesclar e centralizar de uma vez, porque na mesclagem de células, centralização, se eu escolher células com várias coisas escritas, 1, 2, 3 células com informações dentro, a mesclagem vai sobrepor os escritos da primeira célula sobre todas as outras. Então, isso tem que ser feito de maneira separada. Agora sim, tem todos os dados possíveis e imagináveis, e aí eu vou voltar ao meu exemplo. Por exemplo, no meu sistema de avaliação em arte, eu não aplico testes nem avaliação bimestral, eu avalio apenas por atividades. Se eu quiser suprimir isso, é só eu puxar com o cursor a coluna até ela sumir. Eu não preciso fazer esse apagar de novo, né? Então, aqui, no meu caso, eu conto só o simulado, porque o simulado é geral da escola, da minha escola. Então, a pontuação fica aqui. E se por um acaso também houve transferência de aluno, né? Para você não ter que apagar, fazer esse esquema de mudança que eu fiz agora, é só você puxar a linha no mesmo lugar. Resolve o seu problema. Você resolve a sua planilha e não gasta muito tempo com isso. Eu vou desfazer isso para voltar os dados da maneira como vocês querem. Porque agora é a parte mais interessante, que é como que eu faço tudo isso ser somado automaticamente. Como eu sou uma pessoa extremamente controladora em relação a isso, até por causa do volume de alunos que eu tenho, eu procuro estabelecer um máximo de atividades possíveis. Eu já coloco os títulos nas minhas tabelas das atividades que eu monto, relacionados aos conteúdos, inclusive, para que no momento de uma reunião de pais, eu saiba mostrar ao pai, à mãe, à família exatamente do que eu estou falando, qual foi a competência que o aluno cumpriu bem e qual que ele não foi tão legal. Então, para fazer essa soma, como são muitas informações transformadas em nota, para fazer essa soma de modo automático, eu utilizo uma fórmula bem simples. Eu vou somar aqui. No caso do total de atividades, eu vou fazer a soma da coluna B até a coluna P7, da linha 7. Então, eu vou somar de B7 a P7, e isso vai demorar um pouquinho. Não interessa se é maiúsculo ou minúsculo que você coloca, tá? Pode ficar tranquilo que o sistema reconhece de um ou outro jeito. Fecha a fórmula sempre
com parêntese, a fórmula tem que estar entre parênteses para funcionar, e deu Enter. Aqui o meu total é 0 dessa soma, porque eu não tenho nada lançado. Tem que repetir toda essa fórmula manualmente aqui, nas outras linhas? Não. Tá vendo esse quadradinho pequenininho aqui, no canto inferior direito? A hora que eu posicionar o mouse em cima disso e eu clicar 2 vezes rapidamente, essa fórmula já é automaticamente puxada para todas as linhas subsequentes. Vou fazer a mesma coisa no meu total de avaliações, só que eu não vou somar de B a P. Eu vou somar nesse total parcial de R a V. Então, vamos lá. Fechei com parêntese, dei Enter, ótimo. Volto aqui, venho com formar a cruz preta, clico 2 vezes e resolvido o problema. Para a média bimestral, qual vai ser a minha soma neste ponto? Somente os totais que eu tenho, o de atividades e o de avaliações. Então, aqui eu somo as colunas Q da linha 7 e W da linha 7. Somente isso. E para passar isso para as outras linhas, só clico 2 vezes rapidinho quando o mouse fizer aquela cruz preta. Agora, aqui depende, né? A gente vai fazer a somatória de novo da atividade 1, 2 e 3 para o plano de recuperação bimestral. Com o nosso sistema de somatória. Pontuação extra a gente não vai somar de qualquer jeito, a não ser agora na média bimestral final. E tem algumas questões que são interessantes observar em relação à escola de cada um e ao que se pede para a composição das notas. Por exemplo, tem escolas que dão uma pontuação menor para esse período de recuperação, colocam como um plano de ação, na verdade, para acrescer a média bimestral final dos alunos. Tem escolas que não, que fazem essa recuperação bimestral dentro das atividades e que o somatório dessas atividades substitui a menor nota que o aluno teve em alguma das outras atividades e avaliações regulares. Tem que seguir aí o plano político-pedagógico de cada escola e o que foi decidido dentro de conselhos e reuniões de professores. Então, para fazer a soma da média bimestral final, eu vou apontar as duas situações. Tá? A primeira, eu faço a soma somente da média bimestral parcial, que já estava aqui, e no caso dessa linha eu vou somar então x7 mais. Caso a sua escola seja um plano de ação que acrescente uma notinha a mais para o aluno, some a coluna AB7 mais a pontuação extra AC7. E você tem o resultado final. Caso a sua escola funcione como substituição, pega o total dessa recuperação e substitui pelas atividades ou avaliações que o aluno teve a menor nota, é só você tirar essa coluna B7 da fórmula e está tudo resolvido. Para passar a fórmula para as outras linhas, do mesmo jeito, só clicar em cima e está resolvido o problema. Para a formatação, tem mais algumas formatações que eu uso. Então, para a formatação da numeração, eu gosto que ela venha em número, porém com menos números do que o necessário. Deixa eu arrumar essa formatação aqui também. Agora, nessas de média, tanto a bimestral parcial quanto a final, eu gosto de fazer uma outra formatação condicional para a gente ter uma noção maior do que está acontecendo. Então, eu venho em formatação condicional, nova regra. Aqui, lembra que eu já... Deixa eu cancelar aqui rapidinho. Lembra que eu já fiz a seleção, e aqui tem que ser a seleção exata
das células que eu quero formatar, ter essa formatação condicional. Volto aqui para a nova regra, então, depois de explicado isso. E venho nessa opção, formatar apenas células que contenham valor da célula é maior ou igual a 6, que no caso é a média da minha escola. Sem definição de formato, não, então eu quero formatar de uma maneira específica. Venho para negrito e eu gosto de trabalhar com a cor azul. Ok, formatação aqui, ok, ok, pronto, não aconteceu nada. Tá, vamos formatar condicionalmente de novo, indo para uma nova regra. Vou escolher aqui, formatar apenas células que contenham, valor da célula é menor do que 6, porque é a média. Vou formatar desta vez em negrito com a cor vermelha. Ok. Formatar tal. Opa. Tá ok do jeito que eu quero, é como vai aparecer. Ok. Pronto. Aí. O que isso significa? Que a planilha reconheceu a minha formatação e que, enquanto esse número da média bimestral, essas somas aqui, não totalizarem 6, eu sei que o meu resultado vai ser vermelho, que esse menino, essa menina, estão com um aproveitamento muito baixo dentro da minha disciplina. É uma sinalização visual. E eu faço o mesmo tipo de formatação aqui, minha média bimestral final, indo no mesmo campo, formatação condicional, novas regras e tudo isso. Como eu sei que todas essas fórmulas estão corretas? Simples, vamos lançar dados, tá? Vamos lá. Vendo? Aqui a soma já está vindo automática para o total. Se vocês quiserem os totais, embora não sejam coloridos, eles podem ser completamente negrito, esses valores, para uma melhor sinalização do que está acontecendo. Conta que ele foi melhorzinho. No teste tem aqui 1, 2. Ele fez meio ponto. Olha como já está mudando. Na bimestral ele foi com 4. Vamos ver. Ó, já sinalizou aqui uma mudança expressiva. E no simulado, dependendo aí da nota, eu já tenho um meio ponto, sem problema nenhum. Vou arrumar essa formatação aqui. Pronto. Ou seja, esse menino, com essa nota, com esse aproveitamento, ele não vai precisar nem de recuperação bimestral, muito menos de ponto extra. E aí veja que automaticamente a nota da média... Senhor... Veja que a nota da média bimestral, ela foi direto para a média bimestral final, porque essa é a programação. Olha aqui a soma x7 mais a c7, que é a pontuação extra. Caso aconteça com vocês a mesma coisa que aconteceu comigo agora no tutorial, apague a célula inteira, copie e cola a fórmula e repete na célula que deu defeito, tá? É simples de resolver depois que você termina a tabela. Por fim, uma coisa que eu também gosto muito é de colocar cores. Eu sou uma pessoa muito visual nesse sentido e não só por ser professora de arte, mas as cores ajudam a gente a perceber melhor quais são todos os campos da tabela e a localizar melhor a informação. Eu confesso que eu me perco muito tempo procurando a cor ideal, o conjunto ideal de cores. Então vamos lá, eu vou acelerar um pouquinho essa parte no vídeo também, para não demorar muito.
Finalizei a tabela, agora é só usar. Como que eu faço, por exemplo, Regiane, para depois de uma tabela estar pronta, eu simplesmente migrá-la ou aproveitar para outra turma? Isso é fácil de resolver. Aqui embaixo você já tem a aba. Renomeie essa aba para a turma que você quer. Vamos fazer de conta que essa é a minha turma primeiro 1. Venho aqui nesse mais, peço para abrir uma nova planilha, renomeio para não me confundir, tá? Com primeiro 2, por exemplo. Volto lá para o primeiro 1, seleciona tudo a partir daqui, desse eixo, e aperta Ctrl C. Vou para a planilha nova, seleciono de novo só a primeira coluna, não tem necessidade de selecionar tudo, e automaticamente eu já consigo transcrever ou copiar todos os dados para a minha planilha do primeiro 2. Vocês vão ver que a linha não está mais em tamanho 21, a altura da linha. Então, eu posso vir aqui manualmente formatar e arrumar aqui a informação que falta ver de forma mais tranquila. Como os dados não vão ser os mesmos, é uma segunda turma, né? Aí vocês terão que apagar os dados já preenchidos e migrar somente a lista de alunos da turma correspondente. Vocês podem fazer isso infinitas vezes. Um terceiro exemplo que a gente pode utilizar, caso algum aluno esteja assistindo esse tutorial. É possível que aquele estudante que gosta de ser mais organizado em relação ao acompanhamento que tem nas disciplinas, utilizar essa tabela adaptando para si. Aí, é claro, a gente modifica alguns campos. Eu vou abrir uma terceira planilha aqui, no mesmo esquema, no mais, e vou nomeá-la de um jeito diferente. Aperto Ctrl V, aqui, formato a altura da linha de novo, coloco o que eu preciso, né? E ao invés de colocar a matéria aqui, eu vou colocar o nome do meu aluno, né? Ou seria o meu nome. E no lugar de alunos, ou disciplinas, depende aí da nomenclatura que você utilizar. E quais são as disciplinas que eu estudo? Por exemplo, posso continuar estendendo um pouquinho mais a tabela sem problema nenhum. Se eu precisar aumentar a minha tabela, como eu faço? Mesmo esquema. Só que dessa vez eu vou ter que puxar para baixo. Ó, o que vai acontecer? Eu já tenho os dados aqui, é só formatar de acordo com o que eu quero. Aí é formatar a linha, que é a parte mais tranquila. Não tem tanto problema assim. Vamos lá. Só pegar a borda interna. Ok. Opa. Errei. Essa. Agora sim. E fazer a mesma coisa com todas as outras. Lembrando aí que se o João Coutinho quiser colocar tudo em ordem alfabética, é só selecionar o campo, vir de novo em classificar e filtrar, continuar com a seleção atual, classificar, pronto. Está tudo em ordem alfabética. A tabela está pronta para uso. Eu confesso que o Excel virou o meu videogame de uns anos para cá.
E para mim tem facilitado bastante o uso dessa ferramenta, da planilha feita pelo Excel, no controle das minhas atividades docentes e também do aproveitamento de cada aluno. Por quê? Nas colunas de atividades, eu lanço diretamente qual é o conteúdo ou o título da atividade que foi feita, facilitando aí o processo de verificar o que cada aluno fez, não fez e como que a gente pode pensar aí um processo para ele cumprir pelo menos o básico da disciplina no bimestre. Para mim também facilitou bastante, eu comprei um tablet há uns 2 anos atrás e é ele que eu utilizo dentro de sala no momento da entrega e correção dos trabalhos. Ao invés de utilizar caderninho, papel, perde, some, enfim. No momento da entrega eu entro no tablet, a planilha eu já deixo previamente colocada em uma nuvem. Entro na nuvem, entro na planilha e os meninos vão entregando os trabalhos, eu já vou lançando ali as notas que eles atingiram dentro de cada atividade. Enfim, essa sou eu. Acredito que tem outros sistemas aí também tão válidos quanto esse sistema saliento que é por somatória, não é por média aritmética. Mas eu espero poder ajudar aos colegas que ainda estão tropeçando nesse sistema de monitoramento de notas e médias e acompanhamento aí de cada aluno, visto que a maioria das pessoas que eu conheço, dos professores que eu conheço, tem vários alunos por turma e várias turmas por escola para dar conta. Enfim, beijos a todos, espero que tenha ajudado e até o nosso próximo vídeo.